Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Bom, vamos então dar início à nossa conferência do segundo dia do evento. Hoje o tema vai focar no eixo sobre a noção do gênio e da modernidade. Temos aqui a contribuição da professora Georgia Sestinato, intitulada Liberdade e Criatividade na Filosofia de Kant, e do professor Guilherme Ferreira, intitulado Criatividade e Originalidade Artística na Teoria do Gênio de Hegel. Para quem não é da casa, a professora Georgia é professora aqui do departamento, atua sobretudo na área de filosofia moderna, com destaque nos seguintes temas: Kant, idealismo alemão, filosofia do século XVIII, em suas implicações estéticas e morais. E acerca do tema de hoje fica de recomendação o artigo O Filósofo Crítico é um Gênio, publicado pela Estúdia Kantiana. Já o professor Guilherme é pós-doutorando em filosofia aqui pela UFMG, tem experiência nas áreas de estética e filosofia da arte, estética do romantismo e do idealismo alemães, teorias da arte moderna e contemporânea e de filosofia e de história da filosofia moderna e contemporânea, metafísica, ontologia, idealismo alemão, pensamento latino-americano e brasileiro, e também temas da psicanálise. Seus dois últimos artigos, publicados em 2024, se intitulam Desde Hegel, Apesar de Hegel, mas com Hegel, publicado na Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos, e o segundo, O Reencontro de Goethe no Divã com Hegel, a poesia do humor objetivo. Passo então a palavra para a professora Georgia. Obrigada, Lígia. Obrigada à organização do evento. É um prazer estar nessa mesa com a Lígia e com o Guilherme. Então, eu vou apresentar um tema que eu sou bastante, assim, que me ocupou bastante, muitos anos, e ocupou também a minha colaboração com colegas de departamento, a Virgínia, a professora Virgínia, a professora Patrícia, e que nasce justamente dessa inquietação, assim, o que seria a criatividade na filosofia, e partindo justamente de Kant, que é o filósofo que mais, de todos os outros, nega a possibilidade que a filosofia seja uma atividade criativa. Agora, eu fui solicitada recentemente em repensar essas questões pela leitura de Deleuze, que atribui a Kant um poder, a filosofia kantiana, um poder criativo, justamente. Kant é criador de conceitos. Eu acho que realmente Deleuze tinha razão. E Kant, e Schelling também tinha razão, falando que Kant não tinha ideia da profundeza assim, que ele conseguiu alcançar. Enfim, essa questão da criatividade, da inteligência, na verdade, é aqui configurada como criatividade na filosofia, que é uma maneira com que a inteligência se aplica. É uma maneira extremamente artificial. Ontem à noite, a professora, não lembro mais o nome, que deu a primeira palestra da noite, ela falou uma coisa que me deixou bastante impressionada. Ela falou, não, a inteligência é algo biológico, é o uso que a gente faz das nossas capacidades para resolver problemas práticos. Agora, se a gente pensa o que é a filosofia na modernidade, a gente vê que isso não tem nada a ver com isso. As construções filosóficas da modernidade, o esforço da filosofia transcendental, é algo que, na verdade, tem um caráter profundamente artificial. Artificial em todos os sentidos possíveis, assim, levando em conta a raiz da palavra arte como técnica, mas também como capacidade de figuração, de configuração. E isso a gente vê, obviamente, em Kant, ainda mais em Fichte, que tematiza claramente a diferença entre filosofia e a vida, e as relações deles. A filosofia não é a vida, tem nada a ver com a vida. Mas justamente por isso alcança uma clareza, uma visão que quem está vivendo não está conseguindo alcançar. A filosofia de Husserl também mantém, como filosofia transcendental, mantém um nível de distanciamento do dado, do naturalismo, e nesse sentido a possibilidade, a capacidade de
enxergar assim uma outra realidade, que é assim, de fato, a criação de outra realidade, a criação de algo livre é a tarefa do gênio artístico e em alguma maneira também do filósofo. Então, dentro desse contexto de reflexões, eu vou aqui ler um texto que talvez, enfim, para alguém de vocês não seja totalmente novo, mas ele se insere realmente num horizonte de reflexões mais avançadas do que na época em que eu escrevi esse texto. Eu acho que fecha bastante bem. Assim, a filosofia é artificial, não necessariamente é arte, mas é análoga à arte. E, nesse sentido, tem uma relação controversa com a vida, com o dia a dia e com as soluções de problemas práticos. Mas então, vou ler, depois eventualmente a gente volta nesses pontos. Então, Kant dedica a determinação do conceito das funções do gênio os parágrafos 45 e 50 da Crítica da Faculdade de Julgar. No parágrafo 46, elenca as características do gênio. Ele é talento para a produção de algo para o qual nenhuma regra pode ser fornecida. Consequentemente, é original, é exemplar e não pode descrever ou indicar cientificamente como ele criou, pois é a natureza que fornece a regra da produção. No parágrafo 47, é isso assim, enquanto a produção genial é produção natural, a produção científica é uma produção regrada, assim, não teria, segundo Kant, nada a ver com a natureza, nada a ver com o gênio. Eu estou tentando demonstrar o contrário. No parágrafo 47, Kant tenta explicar melhor as definições do parágrafo anterior e oferece alguns exemplos de genialidade. Nesse contexto, ele restringe aos artistas a faculdade do gênio, indicando dois poetas, Homero e Wieland, como modelos de talento genial. Ao conferir o título de gênio a poetas e artistas, nega, entre aspas, a honra de ser chamado de gênio, fecha aspas, a Newton e todos os cientistas, apesar de reconhecer os méritos de suas descobertas científicas. Os argumentos de Kant aqui referem-se principalmente à diferença entre aprender e criar. O aprendizado é entendido basicamente como uma imitação. A ciência é uma disciplina cujas regras e passos do processo de execução estão explícitas e, com empenho e aplicação, qualquer um que se dispuser pode alcançar as mesmas competências de um cientista. Newton, por sua vez, descobriu e apresentou na sua obra imortal, segundo Kant, os princípios da filosofia da natureza e não os inventou. O aprendizado da ciência precisa de regras explícitas que orientem a descoberta de outras regras e outros princípios. A invenção, a criação do gênio precisa de regras também, mas a origem e o conteúdo dessas não está à disposição do gênio. Porém, se oferece em concreto na obra realizada, para inspirar outros artistas geniais. A terceira crítica condensa e sistematiza uma concepção do gênio que Kant vinha elaborando há pelo menos 2 décadas, e de que encontramos ampla documentação nas Vorlesungen über Anthropologie e em várias reflexões. Podemos reconhecer, sem dúvida, uma certa continuidade entre esse material livre de contradições, que dizem respeito à tarefa da crítica, à possibilidade da metafísica, à sua cientificidade, e colocam em xeque o tipo de atividade legisladora da razão. Como premissa metodológica, é preciso esclarecer que entende-se aqui por filosofia crítica, o sistema crítico como um todo, tendo, assim, estou falando do sistema crítico, tendo consciência de que a unidade desse sistema é, apesar do que Kant mesmo afirma, problemática, no sentido que o criticismo nasce antes das críticas e nas críticas continua se desenvolvendo, aprimorando, sofisticando e mantendo às vezes formulações mais antigas juntas com elaborações teóricas mais recentes. Então, esse é importante falar. E tem um pesquisador italiano que trabalha na Califórnia que fala sempre que a teoria de Kant é como
assim, as críticas são como um jogo, que quem está jogando começa a jogar sem ter claras as regras do jogo. Então, esse é já um sinal interessante de criatividade. Então, a introdução à teoria do gênio, exposta, como lembramos nos parágrafos 45 e 50 da crítica da faculdade de julgar, permite a Kant resolver uma questão particularmente delicada, um problema sistemático importante. Ele definiu nos parágrafos anteriores, na analítica do belo, que a arte pura, na verdade, que o juízo estético puro só se dá quando a atividade, quando o julgamento é feito a partir de ausência de interesses, de finalidade, de considerações conceituais, etc, etc. Mas então o problema é o seguinte: se a arte é atividade inteligente, fruto de projetos, realização de conceitos, com significado e por vezes com fins de representação, de construção, assim pensamos nas várias artes, como ela pode ser julgada como algo que manifesta uma finalidade sem conceitos determinados como seu fundamento? Então, esse é o ponto. Tem uma definição do que é um juízo estético. Nessa definição não entraria um juízo sobre a arte, porque eles não precisariam de conceitos, etc, etc. Então, Kant joga aqui com a ambiguidade do termo natureza. Não se trata, obviamente, da natureza como conjunto de fenômenos, domínio que podemos conhecer por meio de conceitos do entendimento, mas da natureza como fundamento inconcebível dos fenômenos, e ao mesmo tempo do sujeito. Essa acepção de natureza subtrai-se a qualquer tentativa de objetivação conceitual e não pode ser expressa em conceitos determinados. Na parte teleológica da terceira crítica, precisamente na dialética da faculdade de julgar teleológica, Kant volta a falar desse fundamento último e, mais uma vez, nega que a ciência, personificada por Newton, tenha algo a ensinar sobre a criação misteriosa da natureza, criação que é análoga à do gênio. Trata-se da célebre frase, eu cito: é inteiramente certo que não podemos, segundo meros princípios mecânicos da natureza, conhecer suficientemente os seres organizados e sua possibilidade interna, muito menos explicá-los. É tão certo com efeito que se pode dizer, sem hesitação, que é absurdo para seres humanos sequer conceber esse projeto ou esperar, essa frase super conhecida, esperar que possa surgir um Newton capaz de explicar a geração de um talo de grama que seja segundo leis naturais. O ponto aqui é a insuficiência do modo de pensar mecânico para entender o ser vivo, o organismo. Assim como a generação de um ser vivo não pode ser aplicada apenas por leis mecânicas, explicada apenas por leis mecânicas, a obra de arte não é fruto apenas de aplicação de regras técnicas que podem ser aprendidas nas academias, nas escolas, etc, etc. As regras técnicas são necessárias, mas não são suficientes para se produzir o belo na arte. Isso é, o belo artístico precisa de gênio. Kant consegue, por meio da concepção do gênio como natureza, libertar a obra de arte de quaisquer intenções, interesses pessoais e conceitos determinados. Pensamos, por exemplo, na arquitetura, a título de exemplo. Tomemos uma bela ponte ou uma bela igreja. Por um lado, tais obras têm fins determinados, devem ser construídas segundo regras rigorosas, regras que respondem a cálculos, levam em conta forças físicas diferentes, lei da gravidade, etc. Porém, não é pelo fato do arquiteto ter resolvido os problemas matemáticos que aquela ponte ou igreja são julgadas belas. É pelo fato do arquiteto ter resolvido o problema técnico que eles estão, assim, continuam existindo, mas não por isso são belos. Há algo, uma finalidade que nela se manifesta, que não pode ser reduzida a nenhum fim determinado. No caso da igreja, por exemplo, o fim de manter os fiéis num lugar seco, quente, protegido e capaz de estimular eventualmente a fé e a realização do culto. A beleza não se dá a partir de finalidade do projeto, mas da finalidade que é percebida com prazer por quem observa a igreja
certamente a partir de algo que o observador aprende na intuição e que o objeto belo suscita, mas que é elaborado de maneira totalmente autônoma na apreensão da forma. Então, o papel sistemático do gênio é justamente esse de libertar, de permitir que algo que tem um projeto, uma finalidade, possa ser julgado de maneira livre, independentemente de todas essas questões técnicas. E ele introduz depois o conceito de ideias estéticas, que são justamente aquele tanto de imaginação a mais que o artista é capaz de colocar na obra e que estimula a imaginação do espectador. Então, praticamente, a questão da obra de arte é sempre uma troca entre a produção e a recepção. Não há obra genial sem alguém que seja capaz de receber e de elaborar pessoalmente a obra do gênio. Então, tem sempre esses dois lados, a recepção e, a gente poderia falar, a interpretação e a criação. E as duas são sempre interligadas, de modo que cada interpretação é sempre, de qualquer maneira, uma criação. E esse, eu acho que é o ponto que liga intimamente a questão da arte como atividade criativa e genial, e da filosofia como atividade criativa e genial. Então, eu poupo vocês de todos esses particulares sobre a questão do gênio e passo a questão da filosofia e gênio. As coisas importantes são essas, assim, se o gênio é algo que libera algo a mais, que é algo que vai além das regras, esse algo vivificador, como fala Kant, como ele age no caso da filosofia? A gente pode falar de algo parecido no caso da filosofia, ou realmente a filosofia é simplesmente como todas as outras, segundo Kant, todas as outras ciências, a gente poderia até questionar se todas as outras ciências são assim, mas enfim, tem regras, ou alguém estabelece regras, e essas regras vão ter que ser seguidas e aplicadas, assim, é algo mais técnico do que natural ou biológico. Vimos então passo a última parte, filosofia e gênio. Vimos então que o caráter natural do gênio e essa leitura do espírito vivificador, do caráter vivo da obra de arte, são elementos funcionais à sistematicidade e unidade complementar das várias partes na terceira crítica. Com a possibilidade da arte ser livre, Kant resolve da arte ser uma atividade livre e da atividade do juízo ser uma atividade livre, como espero muitos de vocês já sabem, que já participaram de vários cursos meus de estética. O Kant consegue resolver problemas que são problemas sistemáticos da crítica. Ou seja, como a liberdade se dá no mundo. Se a liberdade na moral só se dá na intenção moral, a liberdade no belo se dá no mundo. Se dá no mundo no sentido em que, não que tenha objetos livres, mas que seja possível, em relação à experiência do belo, ser verdadeiramente livres, no sentido de desinteressados e, eventualmente, né, no caso do gênio, criativos. No entanto, na crítica, tanto o gênio quanto esse espírito vivificador são repensados segundo uma relação de analogia entre natureza e arte. Relação esta que é mecânica para a obra de arte e para a natureza orgânica. Por isso, a ciência que trabalha com a natureza, pensada como fenômeno, é essencialmente diferente da arte. E por isso, as ideias de Newton, em pelo menos duas passagens da terceira crítica, uma vez nessa parte que a gente leu da crítica da faculdade de julgar estética e mais uma vez na teleológica, são exemplos da ausência do gênio e da insuficiência do mecanismo em descrever a origem de formas orgânicas da natureza. Mas então, o que acontece com a filosofia? Meu intento é de mostrar como alguns dos conceitos chaves que Kant formula na teoria do gênio, legislação autônoma, talento, modelo orgânico, finalidade e riqueza de interpretações possíveis, assim como
cooperação entre interpretação e criação são também fundamentais para entender a atividade da razão na atuação da crítica e na atividade filosófica. Para descrever a tarefa crítica, Kant usa frequentemente a metáfora do tribunal da razão. No prefácio à primeira edição da Crítica à Razão Pura, ele afirma, cito, é um estímulo à razão para que assuma novamente o mais árduo dos seus trabalhos, qual seja o do autoconhecimento, e instaure um tribunal capaz tanto de assegurá-la em suas pretensões legítimas, como, por outro lado, de ajudá-la a livrar-se de todas as suposições infundadas. E isso não por meio de decretos arbitrários, mas segundo suas leis internas e imutáveis. Esse tribunal não é outro, senão a própria crítica da razão pura. É digna de atenção a interessante sugestão de Márcio Suzuki, que vê na escolha do termo crítica não apenas uma tendência própria do século XVIII, ou seja, a de submeter dogmas e opiniões aceitas ao escrutínio do pensamento livre e esclarecido, mas também uma indicação que diz respeito a um âmbito mais específico da atividade crítica. Os ingleses empregavam, já no século XVIII, esse termo para designar a apreciação estética de obras artísticas e literárias. Essa diferença é importante, pois justifica em parte a proximidade entre a atividade genial e a atividade crítica que estou sustentando. E Márcio Suzuki também afirma, é impossível que Kant não soubesse que tem essa ambiguidade do termo crítica. Hoje em dia se fala também, tem críticos de arte, não tem críticos da filosofia. Tem críticos de arte e tem, eventualmente, filósofos críticos, ou filósofos transcendentais, mas, enfim. É uma expressão que não se usa mais. Subentendendo, acho que todo filósofo é sempre um pouco crítico, mas esse é outro ponto. Como vimos, a crise da metafísica reenvia ao exame da própria faculdade racional em toda a sua extensão. Por um lado, a razão, pela própria natureza, tende à totalidade. Essa tendência a leva a cogitações dogmáticas. Por outro, é a natureza da razão que permite qualquer avanço no conhecimento, e, em geral, na organização de uma experiência unitária e dotada de sentido. Esse exame é algo muito difícil, admite Kant nos Prolegômenos, e, cito, exige um leitor dedicado a entrar aos poucos pelo pensamento num sistema que não tem como fundamento nada que seja dado, a não ser a própria razão. Fim da citação. A razão, no seu uso crítico, encontra-se na situação paradoxal de ter que julgar a si mesma, segundo regras que ela tem em si, mas que ainda devem ser encontradas. É aquela coisa da regra do jogo, jogar sem as regras do jogo. Ela é, essencialmente, atividade espontânea, que produz leis, é legisladora a priori, porém, para encontrar e analisar os diferentes usos dessas regras, precisa de uma atividade reflexiva que não pode ser dirigida por conceitos do entendimento, nem propriamente por ideias, pois tanto um quanto os outros têm que ser explicados previamente pela crítica. Cabe aqui lembrar que na primeira crítica, Kant introduz o capítulo dedicado aos princípios do entendimento puro com a descrição da atividade da faculdade de julgar, ainda não articulada em faculdade de julgar determinante e reflexionante. Tal faculdade é necessária para decidir a aplicação de uma regra, pois não há regras para se decidir quais regras devem ser aplicadas para se considerar um caso. Sempre se precisaria de uma regra anterior para saber como aplicar uma regra em uma regressão ao infinito. Então, por isso a faculdade de julgar tem autonomia para decidir como aplicar regras a casos, como no exemplo, regras a casos, não a casos. Como no princípio dos juízes por exemplo, os médicos. Assim, você tem o quadro clínico e tem que decidir qual é a doença, ou tem o conjunto de leis, você tem que aplicar a lei a um caso particular. Esse uso do juízo é chamado por Kant de Mutterwitz, de talento natural. O filósofo crítico, no exercício de sua atividade reflexiva, deve ser original e criativo, e não pode referir-se a regras anteriores. Mas isso não significa que tem que agir segundo o seu arbítrio. Nesse sentido, a atividade crítica é análoga à atividade do gênio,
e diferencia-se da atividade das ciências. Segundo as primeiras, é preciso um talento, ou seja, não é suficiente a apreensão de um conjunto de regras. Na reflexão 1651, Kant afirma que a capacidade de aprender é própria das artes, entendida como técnicas. E o gênio é próprio da filosofia. Segundo Kant, eu cito, não é possível aprender qualquer filosofia, pois onde essa se encontra, quem a possui e segundo quais características pode-se reconhecê-la, só é possível, essa é também super famosa, só é possível aprender a filosofar, ou seja, a exercitar o talento da razão. Fim da citação. Então, não é possível aprender a filosofia, assim como não é possível aprender a ser artista. Você exercita, você aprende a fazer arte, você exercita o seu talento. O exercício correto do talento da razão, pelo qual a filosofia se torna um sistema, tem dois modelos fundamentais. A arquitetura, o prédio bem construído por um arquiteto que construi um plano, e a gente encontra esse modelo na doutrina do método, da crítica à razão pura. O modelo do organismo, que encontramos na arquitetônica da razão pura. E segundo esse modelo orgânico, não há qualquer adição ao acaso e tudo se comporta no sistema da razão pura como um organismo. Esses dois modelos são potencialmente contraditórios, pois, apesar do fato de ambos apresentarem a imagem de um todo organizado segundo fins, no primeiro modelo a unidade orgânica se auto-organiza segundo fins internos, enquanto no segundo é organizada por alguém. Na verdade é o contrário. No modelo orgânico tem uma auto-organização segundo fins internos. No modelo mecânico do arquiteto, tem um arquiteto que externamente põe fins intencionais. Assim como no caso do produto natural e do produto artístico, a unidade dos dois modelos é possível a partir da ambiguidade do conceito de natureza da razão, assim como era o conceito de natureza no gênio artístico, e da peculiar atividade do artista, o arquiteto, assim, que através da própria ação deixa agir a natureza da razão. Porém, os dois modelos se conciliam na atividade do filósofo, que se deixa levar pela natureza da razão e dá as regras à natureza. O estudo da natureza é o caminho que, a partir dessa, vai além. Assim como o gênio compatibiliza o modelo orgânico de interpretação da obra de arte com a sua efetividade mecânica, assim também o gênio filosófico pensa os dois modelos de filosofia junto. O primeiro manuscrito dos Progressos da Metafísica, escrito kantiano, esclarece que a teleologia em que se enraiza o filosofar concerne todos os seres humanos. É inútil, segundo Kant, tentar abandoná-la sob a alegação de que, nesse campo, os fracassos são a regra. Esse manuscrito descreve o fim último a que se volta toda a metafísica, como aquele que reside na progressão racional a partir do âmbito sensível em direção ao suprassensível. Essa questão já comparecia no prefácio da primeira crítica, e partindo do princípio, eu cito, cujo uso é inevitável no decorrer da experiência, que a razão eleva-se cada vez mais em direção a condições mais remotas, até refugiar-se em princípio que ultrapassam todo o uso possível da experiência. Fim da citação. Ou seja, se o dogmatismo não representa um erro facilmente contornável, é porque, cito, o rumo dos dogmáticos, que provém de uma época mais antiga do que a de Platão e Aristóteles, que engloba mesmo a de um Leibniz e de um Volta, pelo menos mais natural, segundo o fim da razão. Fim da citação. A explicação para isso é que a metafísica, como formulação da passagem do conhecimento sensível ao suprassensível, corresponde a uma disposição natural da razão humana. O equívoco dogmático residiu em propor um conhecimento teórico do suprassensível, como se a extensão do que se situa para além da experiência possível pudesse admitir algo mais do que um simples pensar, como se também aqui lidássemos com conteúdos positivos. Ao contrário, cabe ao filósofo crítico legislar sobre a razão humana, o que significa encontrar a maneira adequada, isso é crítica,
para passar do sensível ao suprassensível, conforme impõe o fim natural da razão. Mas, de novo, cabe ao talento do filósofo determinar como realizar essa tarefa, que é também um desafio linguístico. O filósofo, a partir de um campo conhecido, deve propor conceitos e teorias novas. Aqui Deleuze tinha totalmente razão. Por isso, um dos instrumentos essenciais da atividade filosófica, em particular da atividade crítica, é o uso de metáforas. Por meio desse instrumento, o filósofo introduz e esclarece uma nova maneira de pensar e passa de maneira legítima do sensível ao suprassensível, segundo a tendência da razão. No fim posto pela natureza da razão, não há nada de natural no sentido da natureza mecânica, no sentido da natureza física. Assim como o sentido unitário de uma obra de arte deve ser alcançado por quem julga e nunca é dado uma vez por todas, o fim posto pela razão, que deve ser sempre alcançado para quem se dedica à filosofia, é a articulação unitária segundo uma ideia de unidade e de completude que não é dada efetivamente, definitivamente, e que, pelo contrário, articula-se de inúmeros modos diferentes. Em outros termos, o fim último da razão, que está dado pela própria razão, rege a atividade filosófica, mas não se realiza de uma vez por todas, nem se dá para todos de uma única maneira. Por isso, abre a possibilidade, nos limites traçados pela crítica, de uma grande liberdade de interpretações e de uma multiplicidade de filosofias. É importante, nesse sentido, me deter sobre a questão da interpretação, pois ela permite entender em que sentido a genialidade e a originalidade, que é própria ao filósofo, não pertence apenas ao primeiro filósofo crítico, a Kant, que inventou a crítica da razão pura, inventou todas essas regras. Mas, de fato, pertence em geral ao uso da razão. Não é porque Kant inventou as regras do jogo da crítica, para retomar a expressão do que falei no começo, que a filosofia pós-kantiana nada mais seria do que imitação. A querela entre Kant e Eberhard é um exemplo claríssimo de como Kant entendia a relação entre filosofia e tradição filosófica, entre a leitura autônoma e o texto. Eberhard atacou Kant em várias ocasiões, nos cursos ministrados em Halle, ele era professor em Halle, em seguida na revista Philosophisches Magazin e em vários outros lugares. Kant esperou para responder, tentou não dar peso às críticas de Eberhard, que em síntese afirmavam que o que da filosofia crítica era bom, era aceitável, já havia sido dito de modo melhor e mais claro por Leibniz. Então, em Kant não tinha nada novo. E o que era bom já era velho, o que era novo não era interessante, era um erro. Em 1789, Kant finalmente responde na mesma revista ao Philosophisches Magazin. Como se sabe, a resposta reelaborada, que depois foi publicada com o título Sobre uma descoberta pela qual cada nova crítica da razão seria tornada supérflua por uma mais antiga, esse é o título da resposta, Kant declara ter aberto uma exceção a propósito de não entrar em polêmica nenhuma. Foi um certo comportamento do Sr. Eberhard, escreve Kant, que o levou a quebrar o silêncio. Kant se refere aqui a um modo com que Eberhard trabalha com a filosofia, ou seja, ao fato que o professor de Halle fica preso à letra, esquecendo o contexto da discussão e, em certo sentido, o próprio texto. Portanto, Eberhard, ao afirmar que a filosofia de Kant não contém nada novo com respeito à filosofia de Leibniz, não entende ou não quer entender o legado do criticismo. Na verdade, o próprio Kant havia afirmado que a crítica é a autêntica apologia de Leibniz. Então, aqui ele mesmo falou, eu escrevi algo que, de fato, potencia a filosofia de Leibniz. Evidentemente, Eberhard não entendeu o criticismo, mas também não entendeu Leibniz. Esse escrito contra Eberhard conclui com um ataque contra alguns historiadores da filosofia que, por causa da pesquisa acerca das palavras que os filósofos pronunciam, não conseguem ver o que esses filósofos queriam falar. A capacidade de ver seria a capacidade de ir além da letra em direção do espírito ou da ideia,
ou seja, em direção à totalidade de sentido que ao mesmo tempo dirige a interpretação e nasce dela. A ideia ultrapassa a letra do texto, ou seja, uma proposição, uma frase, um princípio particular, quanto às intenções e os interesses particulares do autor. É isso que acontece também na interpretação da obra de arte. Não interessa, não é tão importante o que o autor queria falar, a obra se torna algo independente. E a ideia que o autor queria expressar, além do que ele escreveu, é o princípio hermenêutico que permite a interpretação de Platão na Crítica da Razão Pura. Pode acontecer, pois, como Kant escreve na primeira crítica, que o criador de uma ciência e seus seguidores tinham dado muitas voltas ao redor de uma ideia sem serem capazes de explicitá-la, ou até mesmo sem saber que ela estava fundamentando suas observações. Seria, porém, errado considerar a ideia como uma entidade misteriosa. Ela é acessível a partir da unidade natural das partes, ou seja, a partir da interconexão entre o pensamento do autor, o conteúdo do texto e as interpretações. Analogamente à ideia estética, produção imagética que é própria do gênio artístico e que o fruidor da obra de arte recompõe e recria, a ideia que dirige a atividade filosófica transcende a letra e as intenções conscientes do autor e configura-se como uma totalidade transsubjetiva que fundamenta toda a interpretação filosófica. O discurso filosófico, então, não encontra a própria verdade no conjunto de suas proposições isoladamente verdadeiras, mas na conexão dessas em uma totalidade de discurso, cuja unidade é uma ideia nunca completamente explicitada. O seu sentido é acessível apenas por meio de uma busca autônoma pelo sentido. Esse é o significado da famosa afirmação de Kant, eu cito: a filosofia não se aprende, podemos apenas aprender a filosofar. Em 1765, ele negava a possibilidade de mostrar um livro e afirmar: aqui está contida a filosofia. Não existe um clássico da filosofia, não existe um livro de filosofia, porque a filosofia não consiste em uma coletânea de obras. Isso é, a filosofia não coincide com o estágio alcançado por uma disciplina filosófica numa determinada época, mas sim consiste na natureza da razão e no seu caráter inesgotável. Que não seja possível aprender filosofia significa que a interpretação não pode ser apenas receptiva, mas contém necessariamente um elemento constitutivo de pensamento autônomo e de liberdade, o que esses autores alemães chamam de Selbstdenken. Para concluir, vale a pena lembrar a Nêmese, que atingiu a impiedosa teoria da interpretação kantiana. Os seus admiradores e seguidores, Beck e Fichte principalmente, aplicaram de maneira literal o princípio de ir além da letra, para reivindicar o espírito do criticismo. Lembramos que Kant, em 1799, publica uma declaração em que se destaca que a doutrina da ciência de Fichte, em que Kant se distancia da doutrina da ciência de Fichte e afirma que a crítica deve ser entendida segundo a letra. Então, é isso o que Kant declara nesse caso é: Deus me protege dos amigos, eu mesmo me protejo dos inimigos. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Lídia e o Bruno, tá aí? O Bruno, pelo convite para participar desse evento. Bom, também agradeço e parabenizo a comissão organizadora por esse evento importante do nosso programa. Dizer que para mim é uma honra poder participar dessa mesa junto com a professora Georgia, que é minha supervisora de pesquisa e a quem devo muitas das oportunidades que eu tive e venho tendo na academia, na universidade. E, bom, quando eu recebi o convite, eu pensei eu pensei imediatamente em falar sobre o tema da criatividade, da originalidade artística
em Hegel, mas observando o tema, né, desse 8º encontro, que é inteligências e suas diversas perspectivas, eu resolvi então estabelecer no meu texto um certo diálogo entre a teoria da criatividade de Hegel e o problema da inteligência artificial. Assim. Então, eu adaptei agora há pouco o título dessa apresentação, que seria a criatividade e originalidade artísticas na teoria do gênio de Hegel como um contraponto à matematização e à maquinação da realidade. Eu peço desculpas desde já pelas reflexões iniciantes, né, sobre o tema da IA, mas esse é um tema que me interessa e eu gostaria de compartilhar com vocês essas reflexões e eu passo então ao texto que eu preparei. É fato amplamente conhecido que, num passado recente, precisamente em 30 de setembro de 2022, o inusitado dispositivo tecnológico multitarefas, nomeado de inteligência artificial e apelidado ChatGPT, foi introduzido no mercado global como uma promessa de transformação radical nas relações humanas com a técnica, cuja sofisticação dispensa a necessidade de conhecimentos técnicos para interação e extração de conteúdos dos mais variados gêneros e espécie, a bel prazer dos seus usuários. Anunciada pela marca OpenAI como uma tecnologia de propósito geral, capaz de facilitar a realização das tarefas múltiplas, né, que perfazem as necessidades da vida em sociedade, tal inteligência generativa e supostamente criativa tem sido desde então vendida como uma nova promessa de felicidade, cujo calibre é frequentemente comparado às revoluções operadas pelo uso sistemático do carvão na Revolução Industrial, pela invenção da energia elétrica e pela computação. Evidentemente, a matéria-prima desse novo modelo de negócios neoliberal, chamado Big Techs, não é mais a fonte de energia do carvão, do petróleo, nem mesmo a computação, mas o assim chamado Big Data, ou complexo monstruoso de dados públicos e privados acumulados em nuvens pelas supermáquinas, a nível exabytes, dos grandes monopólios empresariais para fins científicos, econômicos, corporativos, etc. Grosso modo, trata-se, a meu ver, de um acumulador primitivo de dados para os negócios humanos no mundo do capital. Seu caráter acumulativo primitivo justifica-se pelo conhecimento básico do seu modus operandi, que eu gostaria de apresentar aqui rapidamente. Como sabemos, essa nova tecnologia de interface humano-maquínica estrutura-se com base em modelos estatísticos de probabilidade, as Deep Learnings, ou redes neurais profundas, capazes de correlacionar em linguagem diálogo volumes extraordinários de dados, com relativa precisão geradores de textos e imagens, graças aos assim chamados transformers, que operam mediante o reconhecimento de padrões e previsões direcionados por seus programadores corporativos e a partir de comandos terminológicos fornecidos por seus usuários. Trata-se, pois, de um modelo algoritmo automatizado, cuja base epistemológica de operação e resultados é presidida por um método indutivo combinado a modelos estatísticos de probabilidade, cujo pressuposto é a experiência particular e as demandas específicas de seus programadores e usuários, que, por sua vez, são transformadas em probabilidades através de modelos estatísticos preditivos à vista de resultados universais e genéricos. No artigo intitulado Por Trás da Inteligência Artificial, Christian Arão ressalta que, apesar de todo o fetichismo em torno dos superpoderes da IA generativa, o ChatGPT e seus congêneres, tal raciocínio indutivo e estatístico é, no mínimo, limitado e problemático. Afinal, como Hume já havia criticado o método indutivo de Bacon, a racionalidade indutiva funda-se na crença e nos hábitos humanos, na medida em que, na relação causa-efeito,
a inferência de um acontecimento surge a partir da observação de ocorrências análogas e, devido à percepção de padrões, acredita-se que haverá repetição em um episódio semelhante sobre as mesmas circunstâncias. Poderíamos indicar aqui dezenas de exemplos sobre como esse hábito e crença programadas pelas IAs conduzem frequentemente a resultados falsos, desastrosos e trágicos, como é o caso das fake news, dos discursos de ódio, dos negacionismos e relativismos de toda sorte, que vão além daquilo que os experts em IA chamam de alucinações da máquina. Mas um simples exemplo sobre o caráter frankensteiniano da IA generativa parece suficiente para ilustrar aqui os riscos desse monstro, né? Como lembra o Christian Arão, na primeira adaptação cinematográfica do livro Frankenstein, de Mary Shelley, dirigido por James Whale, em 1931, uma das cenas trágicas, o monstro do Dr. Frankenstein aparece como uma tábula rasa, incapaz de compreensão, até fazer uma experiência de raciocínio indutivo. Ao encontrar uma garota às margens do lago, arremessando flores na água para vê-las flutuar como um barco, a criatura percebe a propriedade da água de fazer as flores flutuarem e decide atirar a criança na expectativa de que ela igualmente flutuaria. Para sua surpresa, a garota afunda e a perseguição contra a criatura se inicia. E é justamente com essa metodologia de matemática aplicada ao mundo natural e humano que as IAs operam, segundo os experts e críticos. A meu ver, parece mesmo que estamos frente, né, a um monstro frankensteiniano, isto é, seduzidos por um método indutivo globalizado de maquinação e matematização da realidade, cuja sofisticação de sua fantasia simbolizante, numérica e algorítmica sobre o mundo é o mais do mesmo, pautado pela glorificação prosaica, estatizante e objetificante da humanidade, porém, dessa vez, com uma dose elevada de danos à inteligência e à convivência humanas, à democracia e à liberdade criativa dos indivíduos, que agora são facilmente seduzidos pelo que o Arão chama de fetichização das máquinas de alta performance. Considerando a assustadora e acelerada penetração desses dispositivos em nossa realidade como ferramentas que vieram para ficar, muito tem se debatido criticamente sobre os diferentes impactos subjetivos, econômicos, sociais, políticos, éticos desse monstro sedutor, como sobre o destino da humanidade. Entre os otimistas e pessimistas e irônicos, um certo consenso sobre a necessidade de ativação de freios de emergência, para usar aqui um termo do Benjamin, sobre os resultados genéricos e perversos difundidos pela IA, me parece se destacar em muitos cenários. No Brasil, por exemplo, além das críticas adornianas de Arão sobre a matematização da realidade enquanto desfecho de um novo capítulo da cultura da Aufklärung, no sentido da dialética do esclarecimento de Adorno, os experts em pesquisas avançadas em IA, como é o caso da Dora Kaufmann, da PUC de São Paulo, e do Marcelo Finger, da USP, do Instituto de Matemática e Estatística, partindo do pressuposto de que o bom uso, um uso responsável das IAs pode facilitar nossas tarefas cotidianas, tem defendido e atuado em defesa da auditoria, regulamentação e responsabilização das Big Techs que operam no Brasil. Para Kaufmann, são os seres humanos que definem as finalidades e propósitos das IAs, definem as variáveis iniciais ou os hiperparâmetros das máquinas, são os humanos quem constroem as bases de dados colonizados pelas máquinas e, portanto, todo o processo é permeado por deliberações humanas que podem e devem ser auditadas e regulamentadas. Não obstante, em um tom mais apologético, o Finger sustenta que, embora as IAs sejam modelos limitados de inteligência, capazes de estabelecer correlações entre os dados, mas jamais relações causa-efeito, assim como a escrita surgiu para suprir as deficiências humanas, segundo Finger, as IAs podem alimentar a produtividade, embora não a criatividade. A meu ver, seria igualmente importante perguntar se a escrita surgiu para vivificar a inteligência humana e as IAs para assassiná-las.
Por outro lado, no recente livro Filosofia da Inteligência Artificial com base nos valores construcionistas do Homos Poeticus, a abordagem Foucaultiana-deleuziana da Paola Cantarini reconhece a ineficácia das teorias eurocêntricas sobre a ética nas IAs e reivindica a necessidade de intervenções epistemológicas e práticas de uma filosofia da diferença, no sentido deleuziano do termo, sobre as finalidades de uso das máquinas generativas que devem ser instrumentalizadas não para o controle e a representação disciplinar, mas sim para a reapresentação livre como um ato contínuo de criação, sensibilidade e construção de mundo capaz de favorecer a tecnodiversidade em termos culturais, éticos e econômicos. Nesse sentido, a expressão homoeróticos poéticos é apropriada, segundo a autora, para a significação de seres definidos não pela dominação, mas sim pela imaginação, vulnerabilidade e criação, sendo a noção Foucaultiana de teatro filosófico o método adequado para a restauração da força disruptiva, intuitiva e imaginativa, enquanto que há de mais vital no conhecimento humano. De fato, ao discutirmos ética nas IAs e nas inovações humanas, estamos debatendo, antes de tudo, o problema ético da criatividade e originalidade em relação aos fins teóricos e práticos atribuídos à liberdade técnica de seus agentes. Quando Einstein descobriu que a energia e massa são intercambiáveis e inventou a equação energia igual a massa inercial multiplicada a velocidade da luz ao quadrado, supõe-se que ele não imaginou que a reação nuclear em cadeia de liberação contida nos átomos levaria à bomba atômica. De modo análogo, o chamado poderoso chefão Nobel de Física, que apadrinhou o desenvolvimento da IA no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Universidade de Toronto em 2012, o Geoffrey Hinton, ele só se deu conta no inverno passado, após se demitir do monopólio Google, que a inteligência artificial poderá causar sérios danos ao mundo. Na minha visão, em um ato cínico de meia-culpa, ele manifestou recentemente a preocupação de que a IA está sendo desenvolvida em uma sociedade que não está formada para usá-la para o bem comum. Ora, é justamente por decisões arbitrárias e trágicas como essa que nos cabe insistir na reflexão sobre a emergência das éticas da criatividade e originalidade enquanto instrumentos filosóficos de formação espiritual e humanista da subjetividade e dos agenciamentos contemporâneos. E entre os vários pensadores que refletiram sobre essa questão tão cara ao livre-arbítrio e à liberdade humana, Hegel igualmente defendeu uma ética da criatividade como instrumento de confronto intelectual à produção do que ele chamou de artificialidades e ferramentas simbólicas de matematização e objetificação do espírito humano. Quanto à matematização do mundo, é preciso lembrar que Hegel identificou dois grandes problemas na ciência matemática de sua época. O caráter limitado da matemática pura, o quanto numérico, como um instrumento privilegiado de compreensão científica da realidade, e a aplicação da matemática pura a outras áreas do conhecimento humano, incluindo a ética e a filosofia, como formas de explicação profunda da realidade natural e espiritual. Sobre o primeiro ponto, que posso apenas mencionar de passagem aqui, sabemos que Hegel escreveu em uma época em que a matemática era tratada como a rainha das ciências, pelo menos desde a invenção do cálculo infinitesimal de Newton e Leibniz, e cujos círculos matemáticos do século XVIII e XIX ainda defendiam a emancipação da matemática em relação aos números como meras representações aritméticas abstratas. No projeto Mathesis e Características Universales desejado por Leibniz, a previsão era de que o cálculo partiria da criação de símbolos algébricos capazes de substituir os infinitesimais. Grosso modo, Leibniz imaginou que a criação acabada de uma linguagem simbólica autorreferente
poderia provar não só a essencialidade dos números, mas igualmente a essência de todas as coisas, o que reduziria o pensamento humano a um cálculo universal. Na mesma direção, Newton tentou mostrar a vinculação entre as operações matemáticas e os elementos intuitivos e concretos da física, de modo a provar que o cálculo é a estrutura essencial que sustenta as leis da mecânica celeste. Contudo, sempre atento às crises e inovações do mundo moderno e percebendo a incapacidade da matemática em estabelecer valor objetivo dos seus objetos, aplica-se, nesse sentido, né, o número sem saber o seu significado essencial. Hegel não apenas criticou os projetos leibniziano e newtoniano, como fez questão de demonstrar que o significado essencial das fórmulas matemáticas só poderia ser compreendido filosoficamente, sendo a tarefa da filosofia libertar o pensamento dos reducionismos quantitativos, com base em uma lógica especulativa capaz de compreender as determinações de pensamento efetivas da realidade, incluindo as estruturas da matemática, que apenas expressam um aspecto limitado das coisas, o quantum. É justamente por isso que, no final do capítulo Quantidade da Doutrina do Ser da Ciência da Lógica, o ser se mostra qualitativamente limitado na medida em que se determina como um quantum, isto é, como uma unidade limitante, chamada de número, e que difere dos outros números. Na passagem da doutrina do ser para a doutrina da essência, Hegel mostra que a quantidade, em vez de ser o ápice da racionalidade, não passa de mera aparência e deve ser superada nas doutrinas da essência e do conceito. Afinal, o número é, ao mesmo tempo, diferente e absolutamente indiferente dos outros números e, portanto, só pode conduzir à má infinitude, ao progresso infinito, característico do pensar, do entendimento. Em suma, como lembra Fábio Nolasco na sua tese de doutorado, para Hegel, a quantidade não é a essência, a linguagem da matemática está e estará sempre presa, mesmo quando, além de si, ao quantitativo e, por isso, de alguma maneira, a mera imediatidade do ser. Nas palavras de Hegel, tomar emprestadas categorias matemáticas a fim de querer determinar, a partir disso, algo para o método ou conteúdo da ciência filosófica, mostra-se essencialmente como algo deturpado pelo fato de que tê-los e reformulá-los na forma de um conteúdo substancial capaz de expressar a verdadeira potência da liberdade sensível humana, que não se reduz a essa prosa do mundo estatizado. Para tanto, o artista precisa dominar muito mais do que a técnica de seu meio, como bem colocou a Georgia em relação a Kant, e nesse sentido, Hegel, mais uma vez, está seguindo Kant nesse aspecto. O artista deve saber diferenciar um tipo de imaginação ou fantasia abstrata, que para Hegel é meramente simbolizante de conteúdos, de um outro tipo de fantasia que o Hegel chama de fantasia significante, criadora de imagens signos, as quais realmente, segundo Hegel, superam a trivialidade da fantasia simbolizante. Para Hegel, a fantasia simbolizante e o símbolo são uma espécie de inteligência representacional e expressão imagéticas que operam como uma espécie de usurpadores da formação sensível e autoconsciente do espírito. Me parece algo muito próximo da distinção do Benjamin em relação à arte simbólica e arte alegórica. Bom, para Hegel, a fantasia significante é essa inteligência, né, que opera no sentido de usurpar a formação sensível autoconsciente, pois enquanto é uma expressão imediata, o símbolo sempre remete a um significado convencional e acordado arbitrariamente. Por exemplo, imediatamente o leão é símbolo de força e coragem, assim como a imagem da cruz é um símbolo cristão. Mas para Hegel, essa significação é arbitrária
genérica e decidida com base em uma subjetividade unilateral, porque ela desconhece outros significados possíveis da imagem do leão e da cruz. Ao contrário desse caráter contingente da imagem simbólica, a fantasia significante espiritual e a imagem signo são potencialmente emancipatórias e formadoras, no sentido de uma formação autoconsciente, já que elas são espiritualmente imediato mediadas, refletidas e poeticamente formadas. Nos termos de Hegel, a função essencial da imagem sígnica é a de fornecer às nossas sensações, intuições e representações uma segunda existência superior à existência imediata dos símbolos, e uma existência que continua vigorando no reino da representação. Ou seja, a fantasia significante é aquela que não se reduz à criação das trivialidades, mas sabe criar uma segunda significação necessária, capaz de sobrepor a existência imediata e simbolicamente fixada. É nesse sentido que o artista pode, então, recriar poeticamente a realidade exterior e objetiva, tornando efetiva e material a liberdade sensível da arte. No sentido dessa diferença substantiva entre arte consistente e artificialidades simbólicas, Hegel estabeleceu muitas dicotomias, que, meu ver, já não fazem mais muito sentido, em relação às teorias do gênio de sua época. Porque a sua teoria do gênio se desenvolve a partir de um quadro, de uma teoria da ação, isso é, a partir do princípio de uma subjetividade historicamente cindida entre necessidade e liberdade, e assim por diante. Para Hegel, a genialidade do artista não pode, de modo algum, ser equiparado a princípios ahistóricos ou simplesmente formalistas, no sentido de uma forma, de uma hiperconcentração da forma em detrimento de um conteúdo. O artista consistente, para Hegel, ou a criatividade consistente, é aquela capaz de formar uma consciência histórica coletiva a partir da formação da fantasia espiritual e sensível da subjetividade moderna. E, nesse sentido, considero que Hegel levou muito a sério a ideia kantiana de sensos comuns, e não obstante as diferenças de método em relação a Kant, a ideia do gênio como um agente natural e espírito vivificador da arte original, enquanto expressão da liberdade, como a Georgia bem colocou. E não deixa de ser igualmente verdade que, na teoria hegeliana, todos os desdobramentos das categorias estéticas que envolvem a noção de genialidade, de fantasia, imaginação, gênio e talento, se nutrem de um pressuposto único, que é o da diferenciação entre uma espécie de originalidade poética, que é essa originalidade significante, e uma espécie de originalidade prosaica, simbolizante. Ou, se preferirmos, entre a concepção de uma originalidade artística, né, da criação e, portanto, do resultado da obra consistente, circunscrita, por um lado, a uma subjetividade do eu, que Hegel considera abstrata e unilateral, porque não considera o todo no sentido das diversas implicações postas por uma época, ou seja, essas contraposições e contradições do espírito subjetivo e objetivo, teórico e prático. Então, por um lado, essa subjetividade do eu, e, por outro lado, a concepção de uma originalidade artística pautada pelo princípio de uma subjetividade espiritual concreta e infinita. Nas palavras de Hegel, por favor, a autêntica originalidade do artista, como da obra de arte, reside apenas no fato de ser animada pela racionalidade do conteúdo em si mesmo verdadeiro,
se o artista transformou completamente essa razão em algo seu, sem misturá-la ou contaminá-la a partir do interior ou do exterior como particularidades estranhas, então unicamente ele também se oferece a si mesmo, em sua subjetividade a mais verdadeira, no objeto configurado, subjetividade, me parece que aqui ele quase que repete Kant literalmente, subjetividade que apenas quer ser o ponto de passagem vivo para a obra de arte em si mesmo acabada. E em uma outra passagem ele diz: em todo poetizar, pensar e atuar verdadeiros, a autêntica liberdade deixa o substancial imperar enquanto potência em si mesma, a qual é ao mesmo tempo, de tal modo, a mais própria potência do pensamento e querer subjetivos mesmos. Ser o ponto de passagem vivo para a obra de arte em si mesma acabada significa, portanto, poetizar ou criar com base na autoconsciência da fantasia significante e não meramente simbolizante. Para Hegel, e aí é uma passagem clássica, assim, o calor do sangue unicamente não é suficiente, champanhe ainda não produz poesia. E acrescenta: o melhor gênio pode deitar-se na relva verde sobre a brisa fresca, quantas vezes quiser, à noite e amanhecer, e olhar para o céu, sem que seja, porém, bafejado por nenhum entusiasmo suave. De igual modo, o artista espera receber unicamente do público, o artista, né, que espera receber unicamente do público em geral e de suas relações e afetos o estímulo e a inspiração para confecção e criação dos seus produtos, poderá se esquecer da necessidade do fantasiar significante e se restringir à repetição das trivialidades e das negatividades. Trivialidades e negatividades aqui são expressões de Hegel do mundo social simbolizado. Bom, como forma, para concluir, né, como forma de ilustrar essa teoria da criatividade do Hegel, eu acho que vale a pena observarmos rapidamente duas imagens aqui que eu preparei para diferenciar o que seria, na prática, assim, uma obra de arte consistente e original para Hegel e uma artificialidade própria, talvez própria à nossa situação de mundo neoliberal. E a segunda obra é uma curiosidade, notícia da Deutsche Welle, do Picassinho alemão. Gostaria de voltar nessa imagem. Então, Maria Madalena lendo é uma obra que o Hegel visitou em 1820, em Dresden, numa exposição. Essa obra foi adquirida pelo Augusto, e que era, diríamos assim, um dos poucos católicos, diríamos assim, na Alemanha já protestante. E ele adquiriu essa obra, e essa obra é atribuída a Correggio, datada aproximadamente de 1527 a 1530. Hoje ela se encontra perdida, né? Mas na época de Hegel ela estava exposta nessa exposição, e Hegel ficou admirado por essa obra, cuja interpretação que ele dá dessa obra remonta justamente a essa diferença entre uma fantasia significante ou uma fantasia produtora de signos e de uma fantasia meramente simbólica, no sentido em que o símbolo usurpa, diríamos assim, a criatividade artística como expressão de uma espécie de liberdade responsável. E na interpretação dessa obra, o Hegel vai dizer o seguinte: imediatamente, tal como faz a fantasias simbolizante, imediatamente o que vemos nessa obra é a imagem de uma figura bíblica e, portanto, universal, considerando a universalidade do cristianismo. O que vemos imediatamente, ou seja, o que já está
convencionalmente estabelecido é de que a Maria Madalena, como sugere o título, é uma figura universal, universalmente conhecida, mas conhecida com dois vieses fixados, diríamos, ou com duas convenções simbólicas determinadas e fixadas, né? Imediatamente. Né? Por um lado, Maria Madalena é uma pecadora, né? Porquanto no discurso ela é uma prostituta, e, por outro lado, ela é uma pecadora que se converte e se santifica. Né? Então, imediatamente, são essas duas características que, por assim dizer, marcam a imagem de Maria Madalena. E Hegel vai defender o seguinte: o que é interessante é que Corrégio, compreendendo o seu próprio tempo e a história da arte, compreendendo todos os desdobramentos que até então eram, todas as narrativas que eram criadas em cima dessa personagem, por um lado, ou ela era pecadora, ou era figurada como pecadora, ou então como santa, de acordo com Hegel, Corrégio, conhecendo essa realidade, se deu conta, Maria Madalena aí aparece nem como pecadora e nem como santa. Ela é uma mulher reflexiva, completamente mergulhada na reflexão, como é possível observar na imagem, completamente mergulhada, portanto, na formação e, portanto, completamente mergulhada no exercício pleno da sua liberdade. E, obviamente, considerando os debates contemporâneos da estética,